Vamos ao texto bíblico, livro de Ruth, capítulo 4. Nós iremos finalmente finalizar essa série tão especial no livro de Ruth, série essa que nós intitulamos como o Evangelho em Ruth, as boas novas nos campos do Senhor. Eu queria encerrar falando sobre a inclusão na família de Deus, da estrangeira à linhagem do Messias. Essa é a história narrada em Ruth, uma moabita, estrangeira, longe da família do pacto, que a partir da redenção é incluída na realidade da família da fé. Portanto, vamos ler Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 22, diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Deus amado e querido, eis aqui a Tua palavra que ora foi lida. Rogamos que ela seja explicada e aplicada de forma fiel e eficaz, para que possamos viver de acordo com a Tua bendita palavra. Essa é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Toda família tem seus membros complicados. E não adianta a gente esconder. Quando olhamos os álbuns de fotografias, lembraremos daqueles que alguns chamam de ovelha negra da família. Essa semana eu viajei com a família, minha esposa, minhas filhas e minha mãe, para João Pessoa. Nós participamos ali da conferência da Atos 29, foi um tempo muito bacana de edificação. E a gente foi hospedado, ou ficou hospedado, na casa de um casal muito querido, simpático, o irmão Diego e Luísa. E algo inusitado aconteceu. Nós não conhecíamos aquele casal, nunca tínhamos o visto, porque, na verdade, a igreja hospedeira, a igreja que promoveu o evento, ela separou alguns irmãos para poder fazer a locomoção das pessoas que iriam de fora e que ficariam hospedados na casa de determinados irmãos. Finalmente nós ficamos hospedados na casa de Diego e Luísa. E o inusitado nisso tudo é que logo no segundo dia, a gente conversando sobre algumas coisas, eu brinquei com eles que Thaís é da Paraíba, de uma cidade do interior, onde todo mundo é parente, inclusive parente da cantora Elba Ramalho. Falei brincando e ele falou: Olha, você é de onde? E Thaís falou: Eu sou de Conceição, lá no Alto Sertão Paraibano, já divisa com o Ceará. E ele disse: A minha família é de uma cidade vizinha, Ibiara. E Thaís falou: É muito perto, de repente a gente se conhece, ou os nossos parentes são parentes da mesma forma. A conversa passou, ficou por isso mesmo. Já no último dia, hospedados lá, nós fomos visitar alguns parentes que Thaís tem em João Pessoa, e conversa vai, conversa vem, fala de parente, tocou-se no assunto: olha, nós estamos hospedados na casa de um pessoal que disse que é de Ibiara. Quando então os parentes disseram: fala pra gente o nome deles, de onde eles são, quem são os pais.
E falando, alguém disse: pode ter certeza, eles são nossos parentes. Nós voltamos para casa ansiosos para contar a novidade, quando então Thaís perguntou: você é de onde mesmo, lá em Ibiara? Ele falou: na verdade, nós somos de um povoado chamado Brito. Thaís quase cai para trás. Thaís falou: Brito? É exatamente o lugar onde meus pais, a minha família, os meus tios foram criados. Quem é seu avô? Aí ele falou o nome do avô. Thaís quase cai para trás de novo. Quem é a sua avó? É fulana. E cada reação, Brandina, e cada resposta era uma reação. Thaís falou assim: espere um minuto, meu irmão, eu vou ligar para minha mãe. Liga para a mãe não atende, está dormindo, acorda. Thaís: eu só vou parar quando a minha mãe acordar e atender. Quando finalmente a mãe de Thaís acorda, Thaís fala: mãe, o inusitado aconteceu, confirme aqui, a senhora conhece fulana que é mãe dele? Ela: conheço, não só conheço, como ela foi minha professora e é minha parente. E aí, meus irmãos, foi festa em João Pessoa. Todo mundo é parente no final das contas. Para resumir a história, o irmão que nos hospedou, ele é primo, ainda que distante, da mãe de Thaís, e por consequência todo mundo é parente. No final a gente ficou maravilhado. Ele ligou para a mãe falou: não acredito, Diego, cuide bem desse povo, eles são meus parentes. Eu dei aula para a mãe dela, para o irmão, e aquela coisa assim. E Sara ficou: Deus, o que é que o senhor tem com isso tudo? Porque tanta gente para que a gente ficasse hospedado, a gente ficou hospedado justamente na casa de parentes nossos. Aí eu fiquei pensando, meus irmãos, duas coisas refletindo sobre isso. A primeira é: como Deus é soberano, mesmo em coisas pequenas. O Senhor nos fez ficar na casa de parentes. Segundo, como o mundo é pequeno. Não é? De vez ou por outra a gente vai acabar encontrando pessoas que têm proximidade conosco. Pastor, e por que o senhor está contando isso? Porque veja, no meio da conversa, o Diego pegou um papel e falou assim: peraí, eu vou juntar as peças agora. Aí ele pegou um papel, pegou uma caneta, colocou no chão e disse: você é filha de quem? Fulana. Eu sou filho de fulano. Você, quem é seu avô? Fulano. Quem é sua avó? Fulano. Aí ele falou assim: aqui é que a gente é parente. Aí se encontrou lá no parentesco. Ele desenhou uma árvore genealógica. E eu não sei se você percebeu, mas o livro de Ruth se encerra com uma árvore genealógica. E na Bíblia, árvores genealógicas, elas são extremamente importantes. É interessante como nós vemos de maneira clara que a genealogia apresentada aqui no livro tem uma função. Observe que nós percebemos que o autor ele quer apresentar que Ruth, ela era a bisavó de Davi. Então a preocupação do autor em colocar aqui a genealogia de Davi no texto é nos dar uma pista do que está por vir, porque nos próximos livros, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, assim como em todo o restante do Antigo Testamento, o nome de Davi é que terá proeminência. Então o autor está meio que preparando o terreno para apresentar o grande rei de Israel que viria. E ele começa pela genealogia, a sua árvore histórica, os seus antepassados. Mas na verdade, meus irmãos, a árvore genealógica de Davi aponta para uma árvore genealógica ainda maior. Quando lemos Mateus capítulo 1, em que nós encontramos a linhagem não do rei, mas do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, nós veremos como o final da história de Ruth aponta para a história de Jesus, e como a genealogia do rei Davi aponta para a genealogia do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E veja como tudo isso está entrelaçado com os elementos do Evangelho a partir da graça salvadora. Observe então o que diz o versículo de número 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse luz a um filho. Veja, no final da história de Ruth, nós vamos perceber que a última parte, ela é de celebração. Vimos que todo o livro, ele se iniciou de uma maneira um tanto quanto conturbada, com caos, tragédias, más escolhas, mas agora veremos que o livro se encerra com casamento e nascimento de bebê. Duas coisas que nos alegram: casamento e nascimentos de filhos. Vale a pena, meus irmãos, lembrar que o livro de Ruth
dentre outras coisas, nos lembra de que o Senhor Deus está agindo em meio ao seu povo e avançando com o seu plano redentivo, mesmo em meio às dificuldades, tormentas, alegrias e vitórias enfrentadas pelo povo de Deus. A grande realidade é que Deus continua executando o seu plano de redenção, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu diria, na verdade, que as circunstâncias da nossa vida, tal qual as circunstâncias da vida de Ruth e Noemi, elas acabam revelando o quanto Deus tem avançado o seu plano de redenção em nós. Então, independente da situação que você esteja vivendo hoje aqui, seja ela boa ou ruim, agradável ou desfavorável, o entendimento que nós precisamos ter é de que o Senhor continua desenvolvendo e avançando com o seu plano redentivo, como nós acabamos de cantar. O plano perfeito de Deus é Jesus. O pecado, ele nos afastou de Deus, mas na bendita pessoa do nosso Salvador, nós podemos viver a redenção completa. Observe, essa última parte do livro de Ruth é um indicativo de que no final as coisas terminarão bem. E sim, meus irmãos, o livro de Ruth começa com dificuldades, começa com más escolhas, tragédias, mortes, sepultamentos, mas no final acaba com casamento e nascimentos de bebê. O plano redentivo de Deus nos garante, meus amados irmãos, que no final tudo ficará bem, porque tudo termina em Deus. Nisso nós podemos descansar. Os versos 14 e 15 mostram essa alegria nos lábios das mulheres hebreias que louvam ao Senhor pela vida de Noemi. Olhe o que diz o texto. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. As mulheres da comunidade de Israel estão celebrando ao Senhor pelo feito dele, não apenas na vida de Ruth e Boaz, o casal abençoado, mas também na vida de Noemi. E vale a pena lembrarmos aqui, meus irmãos, que alguns capítulos atrás, a história de Noemi era uma história fadada ao fracasso, extremamente complicada. Você lembra? Noemi foi juntamente com o marido para uma terra estranha, uma terra de ídolos pagãos. Chegando lá, o marido morre, os filhos morrem também. Ela volta para Belém totalmente amargurada, de modo que ela mesma diz: olhe, não me chamem de Noemi, me chame Mara, porque o Senhor transformou a minha vida em amargura. E agora, no último capítulo da sua história, o Senhor Deus transforma por completo a realidade em que Noemi estava vivendo. E agora, as mulheres estão olhando para ela, para o que Deus fez na sua vida, e estão exaltando ao Senhor pelo cuidado dele para com Noemi. Veja, irmãos, o nascimento desse menino não era apenas um motivo de louvor para Noemi pelo fato de que ele sustentaria Noemi na velhice, não por isso, mas especialmente porque o nascimento dessa criança era um sinal indicativo de que o Senhor continuaria estendendo o seu plano redentivo. As mulheres louvam, elas reconhecem o que Deus está fazendo e elas reconhecem que o que Deus faz é feito para que o reino dele, para que o plano dele continue avançando. Só que ainda há uma outra expressão nesse texto que é interessante. As mulheres dizem que louvado seja o Senhor pelo seu filho e por sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Veja, as mulheres reconhecem que Ruth, a nora de Noemi, ela a ama de verdade. E isso fica explícito porque as mulheres vão dizer que ela ama tanto a sua sogra
que ela, Ruth, é para ela melhor do que 7 filhos. Veja, meus amados irmãos, nós estamos falando aqui de uma cultura em que ter filho era sinônimo de uma grande bênção ou da maior bênção, e que para uma mulher ter filhos era a maior honra cultural daqueles tempos. E essas mulheres estão dizendo que Ruth amava tanto Noemi que ela era para sua sogra, melhor do que 7 filhos. Isso, irmãos, nos leva, dentre outras coisas, a compreender melhor o que nós temos e não o que perdemos. Noemi havia perdido filhos, marido, mas Deus lhe deixou alguém que a amava. E por vezes nós nos perdemos com as percas e só olhamos para o que perdemos e não percebemos o que temos. O marido se foi, os filhos se foram, mas Deus deixou quem a amava. E nós não podemos ser ingratos com Deus, meus irmãos, e olharmos apenas para aquilo que temos perdido. Mas reconheça, olhe ao redor e você verá o quanto Deus tem lhe dado. Deus tem deixado pessoas que o amam, e isso é suficiente. Que alegria de Noemi! O texto diz que Noemi está farta, e a cena que vemos é maravilhosa no versículo 16. Olha o que diz o texto: Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Que bênção! De amargurada a satisfeita, de ferida a sarada, de alguém que outrora culpava Deus e o mundo por suas tragédias. Agora nós vemos Noemi de posse de uma criança no colo, que simbolizava muito mais do que um recomeço, mas que simbolizava a continuidade do plano eterno de Deus a partir da sua vida. Meus amados irmãos, o texto então continua dizendo no versículo 17: as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Veja, observe como a teia da providência ela é complexa. Porque de uma história que começou com tragédias e más escolhas, o livro se encerra com a informação de que daquela bagunça toda nasce um que se torna o bisavô de Davi, o grande rei de Israel. Interessante como o Senhor providencia as coisas de modo que nós não entendemos no começo, e aquelas dificuldades que a gente vive nos deixam até perplexos, mas no final a providência de Deus nos mostra o quanto Ele está ou estava no controle. E observe, as mulheres vão dizer: Noemi tem um filho, mas você sabe, o filho não é dela, o filho é de Ruth. Mas as mulheres dizem: o filho é teu, Noemi. Por que elas falam isso? Não é que elas estão negando a maternidade de Ruth, mas é que elas estão reconhecendo que esse filho, ele é, me permita dizer, transgeracional. Elas entendem profeticamente que aquele que nasceria não seria apenas de Ruth e Noemi, mas daria sequência à linhagem do Gênesis 3,15. Esse é mais um personagem que nasce debaixo daquela promessa de que nasceria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, viria o Redentor. E não à toa, esse que nasce está na linhagem do rei Davi, que está na linhagem do rei Jesus. Então o filho não é apenas de Ruth, o filho não é apenas de Noemi, o filho é da promessa, de uma promessa que se estende por gerações. Portanto, as mulheres já celebram como um indicativo profético de que elas esperavam que daquele menino o Senhor faria uma grande obra. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos algumas valiosas lições. Primeiro, é que o nome desse menino era Obed. Obed significa servo. Interessante como esse menino nasce com
expectativa messiânica, mas lhe dão-se o nome de servo, ou seja, dele se espera que venha o Messias. E aqui já está um indicativo de que o nosso Senhor, ele vem de uma linhagem de servos sofredores, o indicativo de que no reino de Deus e no Evangelho de Jesus, o serviço é uma grande marca. Aprendemos ainda com a alegria de Noemi que o Senhor que fere também sara as feridas. Por isso, cuidado com o seu coração em momentos de dificuldade, porque em momentos de perda, de dor, de enfermidade, de desespero, nós tendemos a nos perder em meio a todo aquele caos, e tal qual Noemi, podemos por vezes culpar o próprio Deus das nossas desgraças. Só que, meus irmãos, a vida, ela continua independente das nossas circunstâncias. A nossa esperança é que ao final nós sempre viveremos e vivenciaremos um plano maior da parte de Deus. Segundo, veja, Deus utilizou de circunstâncias adversas, como a fome em Belém, para dar sequência ao seu plano soberano. Você já parou para pensar como a teia da providência ela é complexa? Porque veja, se não tem fome em Belém, Noemi, seu marido e os seus filhos não descem para a terra estranha. Se não descem para aquela terra, eles não conhecem Rute. Se não conhecem Rute, não teria Boaz. Não tem Boaz, não tem casamento. Se não tem casamento, não tem redenção. Então veja como o Senhor opera, trabalha, mesmo em meio a circunstâncias difíceis e adversas. E finalmente, meus irmãos, eu quero registrar a parte final do texto e dar a essa parte um destaque maior. Olha o que diz, versículo 18 a 22. Esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. O livro de Rute, meus irmãos, ele finaliza com essa rápida árvore genealógica. E como dito anteriormente, o que o autor de Rute tem em mente, muito provavelmente Samuel, o que ele tinha em mente era nos apresentar a linhagem do rei Davi e nos mostrar de onde veio o rei de Israel. Nós podemos então fazer aqui algumas considerações acerca da genealogia de Davi. Primeiro, o que nós podemos considerar é justamente Boaz, o pai de Obed. Veja, Boaz, ele já nos foi informado anteriormente que ele aponta para alguém maior que ele, o Senhor Jesus. Isso porque ele é o parente remidor, é quem redime Rute e Noemi, e as suas ações, elas de fato são ações redentivas, de modo que a gente observa que Boaz é um personagem quase perfeito, porque ele está apontando para alguém maior do que ele. Mas eu gostaria, meus irmãos, de considerar uma outra questão sobre Boaz. E para isso eu queria que você abrisse a Bíblia rapidinho no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, nos mostra a genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus é interessante, porque se você acha que você tem personagens complicados na sua família, é porque você não conhece a família de Jesus. Lá na árvore genealógica que Thaís e Diego montaram para conhecer os parentes do período da tarde, os outros parentes, falaram de alguns que eles meio assim, esse aqui não precisava nem lembrar, porque fizeram coisas que não foram tão boas. E se na nossa família
nós temos gente assim, imagine a família do Salvador. Só que na família de Boaz, tem alguns personagens que você vai entender agora por que Boaz não rejeitou Ruth. Porque ele pode dizer assim, não, Ruth é moabita, Ruth veio de um país pagão. Mas veja, irmãos, olha o que diz Mateus 1, versículo de 1 a 6. Mateus 1, consegue botar na tela? Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 6. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Meus irmãos, olha que interessante. Observe bem o versículo 5. No versículo 5 o texto diz que a mãe de Boaz era Raabe. E quem lembra aqui quem foi Raabe? Ela mesmo, a prostituta cananeia, que quando os espias de Josué invadiram Jericó, ela fez sinal para que eles fossem abrigados na sua casa. Você está entendendo por que é que Boaz não tem dificuldade de tomar Ruth como sua esposa? Porque a lógica aqui é a seguinte: se Ruth tem um passado complicado, a minha mãe também teve. Se Ruth era moabita, minha mãe era cananeia e prostituta. Só que veja, meus irmãos, eu quero ainda destacar um outro personagem, que é exatamente o pai de Boaz. O texto diz que essa mulher, por nome de Raabe, ela casa com um israelita chamado Salmão. E esse Salmão, irmãos, nos dá uma lição muito grande, porque veja, Boaz certamente tinha exemplos dentro de casa. Ele pensa: se a minha mãe teve um passado complexo e Deus a trouxe para a família da fé, por que ele não fará isso com Ruth, já que ela também tem um passado complicado? Por outro lado, ele certamente tinha a referência do seu pai, porque o seu pai não levou em conta o fato de Raabe ter sido prostituta, mas casa com ela e a inclui na família de Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender com crentes como Salmão e como Boaz. A lição aqui é que Salmão e Boaz acreditam que o passado de uma pessoa é irrelevante diante da obra redentora que o Senhor realiza. Salmão e Boaz, ao casar com Raabe e com Ruth, estão nos ensinando a lição de que na presença do Senhor pessoas mudam e são transformadas. Acredite, meu irmão, isso é um indicativo da igreja, porque nós fazíamos, não fazemos mais. Nós éramos, não somos mais. Éramos como Ruth, éramos como Raabe, mas o Senhor nos resgatou, nos redimiu e hoje estamos na família da fé. Então é por isso que Raabe, aliás, é por isso que esse personagem Boaz, ele nos dá tantas lições, porque na sua própria casa ele tem exemplos a nos dar. Veja, voltando para a genealogia de Davi, lá no capítulo 4 de Ruth, o texto começa com a genealogia dizendo ou falando de um personagem chamado Pérez. E sabe quem foi Pérez, irmãos? Pérez foi fruto da união entre Judá e Tamar. Sabe quem foi Judá e Tamar? Sogro e nora. Um dia, para manter a sua linhagem, Tamar se
vestiu de prostituta, enganou o seu próprio sogro e teve esse filho, Pérez, para manter a sua linhagem de pé. Sabe o que saiu disso aqui, irmãos? A linhagem do Salvador. Pérez, filho do incesto entre Tamar e Judá, está na descendência de Davi e na descendência de Jesus. Essa história, irmãos, nos revela que Deus pode usar situações quebradas para realizar os seus propósitos. Eu não sei o quanto da sua família está ou foi quebrada. Eu não sei o quanto da sua família tem personagens como esse, que no álbum de fotografia a gente pula para não lembrar. Mas a grande realidade, meus irmãos, é que as nossas famílias são palco para a manifestação da graça de Deus. Tanto a genealogia de Davi quanto a genealogia de Jesus nos lembram de personagens familiares complicados, mas que foram alvo da graça de Deus. Por exemplo, voltando para a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, nós veremos que a genealogia de Jesus tem 5 mulheres. 5. Isso aqui já é incomum, porque nas genealogias do Antigo Testamento você não encontra o nome de mulher, era apenas homem. Apenas os homens eram contados. Mas na genealogia de Jesus nós temos 5 mulheres. E as 5 mulheres, irmãos, foram personagens peculiares. Tamar, essa que eu falei, que se fingiu de prostituta e engravidou do seu próprio sogro Judá. Raabe, uma ex-prostituta cananeia. Ruth, uma ex-moabita e ex-adoradora de ídolos. Betseba, que se você ler o texto fala, da que foi mulher de Urias, ou seja, que foi envolvida no adultério com o rei Davi. E Maria, uma virgem adolescente que engravidou por obra do Espírito Santo. Você acha mesmo a sua família complicada? Olha aí a do seu Salvador. Além das mulheres, a genealogia de Jesus inclui homens com passados desafiadores, como Judá, esse Judá que eu falei. Judá teve um relacionamento sexual impuro com a sua nora, engravidou a mesma, e quando ela chega grávida, leia Gênesis 38, quando ela chega grávida, ele, sem saber que ele era o pai, disse: essa mulher tem que ser queimada. Porque ele é assim, foi ele quem mandou matar José, o irmão mais novo. Os outros irmãos disseram: vamos vender. Ele falou: não, vamos matar. Judá é aquele tipo de pessoa que, para resolver os seus problemas, ele mata os outros se for preciso. Ele fala: queimem essa mulher. Aí ela vai pegar o bordão, o cajado e o lenço que ele deixou com ela como garantia do pagamento. Ele diz assim: reconheces tu esse cajado, esse lenço e esse selo? Quando ele olha e percebe que era ele o pai, ele diz: essa mulher é mais justa do que eu. Judá foi um personagem terrível. Dos filhos de José, de Jacó, talvez o mais perverso. Mas sabe o que é surpreendente? É que você lê Apocalipse e diz que Jesus é o leão da tribo de quem, meus irmãos? De Judá. Meus amados irmãos, situações quebradas nas nossas famílias podem ser redimidas. Olhe para a família do seu Salvador e você encontra isso. Sejamos sinceros. O palco familiar, o espaço familiar, ele é propício para ofensas, para brigas, para tragédias. E talvez a sua família é alvo disso o tempo todo, mas as nossas famílias também são alvos para a manifestação da graça de Deus, meus amados irmãos. Se na família do nosso Salvador teve homens como Judá, e ele foi redimido, imagine na nossa. Quantos o Senhor ainda pode salvar? Você lê Mateus 1 e ainda encontra a informação de que na linhagem de Jesus está um homem que foi rei chamado Manassés. Meus irmãos, Manassés
foi filho do rei Ezequias. Lembra aquela história que Ezequias vai morrer? Aí o irmão do profeta fala para ele só: vá lá, diga a ele, põe tua casa em ordem, porque morrerás. Aí Ezequias se volta para a parede e chora e diz: Senhor, não deixa eu morrer. Aí Deus ouve a oração do rei e manda o profeta voltar lá e diz a ele: olha, Deus te acrescenta mais 15 anos, porque ele viu o teu choro. Aí nesses 15 anos que ele vive mais, ele vai gerar Manassés. Era melhor ter morrido quando Deus falou, né? Nesses 15 anos ele gera Manassés, o pior rei da história de Israel. Manassés, irmão, queimou criança viva em sacrifício a Moloque. Manassés instituiu o culto pagão em Israel. Manassés é chamado de o Hitler do Antigo Testamento. No final da vida, no cativeiro, ele se arrepende e se volta ao Senhor. E onde foi parar? Na linhagem do Messias. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que se na família do nosso Salvador foi assim, não é de se admirar que na nossa seja também. Nós teremos os nossos personagens complexos. Por causa do pecado, não existe família desprovida de pecado. Todas as famílias são manchadas pelo pecado, mas todas também podem desfrutar da graça de Deus. E eu queria trazer 3 aplicações e falar de modo conclusivo sobre o que fala o livro de Ruth. Quando nós chegamos ao final da história, a conclusão, o resumo que fazemos é: do que fala esse livro? Do que narra a história acerca do livro de Ruth? E a primeira aplicação que eu quero trazer, meus irmãos, é dizer a seguinte: o livro de Ruth é sobre famílias redimidas. O livro de Ruth é sobre famílias redimidas. Veja, nesse livro, a história de famílias quebradas, que vivenciaram tragédias, mas também narra a história de famílias que foram restauradas e redimidas para a glória de Deus. Assim como na nossa família, meus irmãos, nós temos histórias desagradáveis. Assim como na nossa família, nós também temos histórias que os nossos pais, os nossos avós contaram, de tragédias. Devemos também lembrar que das nossas famílias, o Senhor nos levantou e nós somos um ponto de redenção no nosso quadro familiar. Eu queria lembrar você que a graça do Senhor alcança as famílias como a minha e como a sua. Alcança famílias como a de Thaís, a de Diego. Famílias que estão espalhadas por todo o Brasil. Da família de Thaís e Diego tem gente no Mato Grosso, São Paulo, João Pessoa, Aracaju e por aí vai. Pelos mais motivos diversos. Desde quem foi a trabalho, desde quem fez coisa errada na vida e teve que fugir. Aí um dia Deus senta os estranhos e diz assim: ó, vocês são da mesma família. Aí no final, eu lembro que eu falei: isso tudo é para nos lembrar que em Cristo nós somos irmãos. Uma mesma família redimida, a família da fé. Eu queria que você fizesse um exercício mental agora. Vai começar fácil, mas depois fica um pouco difícil. Você consegue lembrar o nome dos seus pais? É fácil, né? Você consegue lembrar o nome dos seus 4 avós? Já fica um pouco mais difícil, mas dá para lembrar. Você consegue lembrar o nome dos seus 8 bisavós? Aí complica, né? Mal, 2 ou 3. E dos pais dos seus bisavós? Você conhece o nome de algum deles? Até aqui, irmãos, já são 16 pessoas. E se a gente for subindo esse número, ele vai crescer assustadoramente. De 16 vai para 32, depois 64, depois 128, depois 256 antepassados, pessoas que vieram antes de nós.
e que formaram uma longa história de uma árvore genealógica para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Centenas, milhares de pessoas que foram os seus antecedentes e que certamente possuem histórias de tragédias e conquistas, mas sobretudo histórias que revelam a graça de Deus. Eu fiquei tão impressionado com a história que a gente viveu, que fui pesquisar sobre a fundação da cidade de Ibiara e Conceição, e descobri que o fundador de Conceição tinha no sobrenome Rodrigues. De repente é meu parente também. Veja, meus irmãos, a genealogia de Jesus, a genealogia de Davi, está marcada por personagens e personagens, assim como na minha vida, assim como na sua vida. Se brincar, irmão João, o senhor também é parente, viu? Lá da região da Paraíba ali, Souza, por aí vai. No Nordeste todo mundo é irmão. Portanto, irmãos, o livro de Ruth é sobre famílias redimidas. Segundo, o livro de Ruth é sobre a redenção do povo de Deus que possuem histórias complicadas. Meus irmãos, os heróis da fé tiveram as suas histórias complicadas. O próprio Davi teve histórias complicadas. Davi casou com a mulher do amigo e mandou matar o amigo para dar um jeito no seu pecado. E Mateus 1 começa dizendo, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Davi provavelmente foi um péssimo pai e foi parar na genealogia de Jesus como pai do Salvador. Abraão mentiu 2 vezes para encobertar a história, para não mostrar que a sua esposa era sua esposa. Isaac repetiu a mentira do pai. Jacó era a mentira personificada. E por aí vai. Personagens e personagens. Meus irmãos, a história de Ruth e Noemi também foi uma história complicada. Assim, meus irmãos, nossas vidas e testemunhos podem ser usados para a glória de Deus, de como Ele transforma os nossos passados. E por fim, meus irmãos, para a gente encerrar esse maravilhoso livro de Ruth, essa série tão maravilhosa, o livro de Ruth é sobre Jesus. É sobre Jesus. A história de Boaz e Ruth, meus irmãos, aponta para o nosso Redentor. Essa história não apenas nos inclui na família de Deus, mas nos transforma. O Senhor Jesus, meus irmãos, Ele é o verdadeiro parente remidor. Ele é de fato o Boaz perfeito que nos resgatou da nossa vida inútil para uma vida com sentido e propósito. Portanto, irmãos, eis aí o Evangelho em Ruth, a boa notícia de que todos que podem vir, virão a lugar na mesa do nosso Boaz, a lugar na mesa de Jesus. O Evangelho em Ruth nos lembra que o Senhor continua orquestrando todas as coisas, desde as macro às micro, desde sustentar o universo, a fazer com que pessoas que nunca se viram sentem em uma mesa e percebam que são parentes. Deus é soberano e o seu plano redentivo continua em ação. Amém, meus irmãos? Louvemos esse Deus. Louvemos a Ele porque Ele é o plano perfeito. Vamos louvar? Vamos encerrar essa série louvando e glorificando? Quero lhe convidar a ficar de pé. E nós vamos cantar essa canção, que é a canção tema dessa série. A canção que fala sobre a redenção. O Senhor nos redimiu e na bendita pessoa de Jesus nós temos vida e graça. Vamos orar?
Deus santo e querido, como eu te louvo, Senhor, como eu te agradeço. Obrigado pelo livro de Ruth, por toda a Bíblia, pois ela é palavra de Deus. Essa história tão maravilhosa, ela escrita há tantos anos atrás, nos alcançou. Alcança pessoas como eu, como os meus irmãos aqui. E como nós fomos abençoados esses dias ao ouvir o Evangelho narrado no livro de Ruth. Deus santo e querido, seja o Senhor louvado, engrandecido hoje e para sempre. Queremos agora cantar em reação a esse sermão, a redenção que nos foi proposta e executada através de um plano desde a eternidade. Seja louvado o teu nome, hoje e para sempre, por Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.